Nós vamos resolver agora o nosso segundo exercício da lista de juros simples. Já copiamos a questão no nosso caderno e vamos agora ver o que se pede na questão. Bem, ele começa a questão já perguntando qual o capital, e nós vamos representar o capital pela sigla PV, que significa valor presente, que gerou rendimentos. Opa, professor, eu não sei o que significa rendimento. Rendimento é exatamente os juros que você vai obter daquele capital. Então ele vai dar um rendimento de 342,96 daquele dinheiro que foi deixado, por exemplo, numa caderneta de poupança durante 11 meses. 11 meses vai ser o período que esse dinheiro ficou aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês, a nossa taxa de juros. Bom, com isso em mãos, nós vamos colocar os dados que foram disponibilizados na questão. Lembra que sempre nós vamos ter 4 variáveis: juros, PV, I e N. Normalmente ele vai fornecer 3 variáveis e perguntar uma quarta. Ele perguntou qual é o PV, ele deu os juros 342,96, deu a taxa 2,5% ao mês e também deu o período, que foi de 11 meses. Muito bem. Você lembra que no exercício anterior nós comentamos que existem 2 observações que devem ser sempre realizadas em qualquer exercício de juros? Pois bem, nós vamos repetir essas observações aqui. A primeira observação: I e N precisam estar na mesma unidade de tempo. É só olhar, aqui a taxa está ao mês e o período está em meses, não preciso fazer nada. E segundo, que normalmente é necessário transformar a taxa de percentual para o seu valor unitário. E como é que eu faço isso, professor? Muito simples, você divide a taxa por 100 e aí nós vamos ter 0,025 AM. Não esqueça que você converter de percentual para unitária, ela permanece no mesmo período. A gente não mudou o período dela, ok? Ou melhor, não mudou a unidade de tempo. Então foi realizada aqui a segunda observação, que era transformar de percentual para unitária. Muito bem. E agora, professor? Bom, agora nós precisamos da nossa folhinha de fórmula. Então, a gente pega a nossa fórmula. Aqui agora está completa. Vamos colocar no nosso caderno. Vou diminuir um pouco esse zoom e botar ela aqui no cantinho para a gente consultar. Você não precisa copiar tudo no seu caderno. Isso aqui é para a gente não ficar mudando a tela o tempo todo. E aí veja, a pergunta agora é PV. Onde é que eu tenho PV? Eu, ao invés de pegar a fórmula original, que é essa aqui, eu já vou para a fórmula modificada e eu encontro PV aqui, ó. Então eu vejo que PV é igual aos juros dividido por I vezes N.
Agora é só substituir os valores, correto? PV é igual juros 342,96 dividido por I, que é 0,025 vezes o N, que é 11. Só vou chamar a atenção de um detalhe importante. Nós vamos usar a calculadora científica e para isso nós vamos acrescentar aqui um parêntese para que nosso resultado sempre dê certo. Então toda vez que você for usar a calculadora científica, coloque esse parêntese. E aqui está a nossa calculadora. Vamos ligar e botar a conta. Professor, eu preciso fazer um pedaço, depois fazer outro? Não, você vai fazer a conta toda de uma vez. Como assim? É só seguir o que está escrito aqui, ó. 342,96 dividido, abre parênteses, 0,025 vezes 11. Opa, saiu um a mais, não tem problema, você aperta Del, ele apaga o último que você escreveu. Fecha o parênteses e aperta igual. Muito bem. Professor, por que ele aparece uma vírgula aqui? Lembra que esse produto segue o padrão americano de escrita. A gente escreveria 1000, colocaria o ponto, 247,12. O padrão americano ele troca a vírgula pelo ponto. Então nós vamos escrever aqui PV igual, olhando para a calculadora, 1.247,127. 1.247,127. Vou pegar até a terceira casa. Por quê, pessoal? Porque veja que nós vamos colocar o nosso resultado até o décimo, ou melhor, até o centésimo de real, que seria até aqui. Mas eu preciso ver aqui o milésimo de real para poder saber se eu devo ou não arredondar esse valor. Então, o valor aqui, nesse caso, vai ser arredondado para 1.247,13. Essa é a resposta? Ainda não. A resposta dada, a gente tem que ver qual é a pergunta. A pergunta é: qual o capital? A gente calculou. Então a resposta vai ser: o capital foi de... E como é que eu vou escrever esse número? Na forma de dinheiro, na forma monetária, 1.247,13. Pronto, agora sua resposta está completa. Nos vemos na resolução do próximo exercício.